a mais um vídeo, mais uma aula de história comigo, professor Jefferson Lemos, aqui do 6º ano B, a nossa quarta aula. Vamos lá. Pessoal, o assunto da nossa aula de hoje são os povos antigos nas Américas. Nas próximas 3 aulas, nós vamos estudar um pouco sobre os 3 povos, os 3 principais povos que viviam aqui, os povos antigos que viviam aqui na nossa região, nas Américas, no nosso continente, as Américas. Os 3 principais são os maias, os incas e os astecas. Na aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre os maias. Os maias, pessoal, deixa eu colocar o Waze aqui. Os maias, eles viviam nessa região aqui, ó, na Mesoamérica, onde hoje são os países como México, e alguns outros países, El Salvador, sobretudo nessa região aqui, pessoal, ó, na América Central, América do Norte, América Central e América do Sul. Era nessa região aqui da Mesoamérica, América Central. Compreende o México e boa parte da América Central, na região andina, atual Peru, nessa parte aqui também. Desenvolveram 3 das maiores culturas pré-colombianas, os maias, os incas e os astecas. A cultura maia, a mais antiga delas, que é a que a gente vai ver hoje, entrou em declínio até desaparecer, enquanto os incas e os astecas formaram grandes impérios e se desenvolveram mais. Bem, a origem e a organização dos maias, pessoal. Como é que surgiram aí os maias, como era que eles se organizavam. A civilização maia é a mais antiga dessas culturas pré-colombianas que a gente viu, desses 3 grandes povos que habitaram a América. Os maias são os mais antigos. Eles têm uma origem bastante antiga aí, século XVI a.C. Estendeu-se pelo sul da península de Yucatán, lá no México, e em parte da Guatemala e de Honduras. Seu apogeu deu-se entre os séculos 3 e 9 depois de Cristo. Eles são herdeiros dos Olmecas, um dos primeiros povos organizados da América, os quais viviam em cidades e estados independentes. Eram cidades que viviam de maneira independente, não tinham muita relação uma com a outra, viviam independentemente, como países dentro de cidades, Controlavam territórios próprios. Essas cidades e estados, como eu falei, eram independentes e controlavam territórios próprios e falavam línguas diferentes. No entanto, estavam confederadas ou ligadas, na chamada Liga de Mayapan, que conseguiu manter o equilíbrio entre as diferentes cidades por aproximadamente 200 anos. Ou seja, uma espécie de tratado aí de organização para que não houvesse guerra entre elas. Um tratado aí que conseguiu manter o equilíbrio, e a paz relativa aí entre essas diferentes cidades e estados, como se pequenos países, como se fossem pequenos países independentes, por aproximadamente 200 anos. E agora vamos falar um pouco sobre a sociedade e a economia lá, como era que eles viviam em sociedade e a economia dos maias. A sociedade era encabeçada por sacerdotes e nobres guerreiros, era a mais alta, o escalão lá da pirâmide, digamos assim, da pirâmide social maia. Só que a grande maioria da população era de camponeses, Era a maior parte da população dos maias era composta por camponeses e que viviam nas terras e cultivavam, Eles que faziam o maior trabalho, Geralmente é assim, pessoal, nas civilizações. São os de baixo na pirâmide social que têm as maiores tarefas e que fazem funcionar a sociedade, Também existiam artesãos especializados e escravos, geralmente prisioneiros de guerra. Aqui vocês podem ver, por exemplo, os artesãos e a agricultura, Os agricultores aí, os camponeses. A família era a unidade social fundamental e a economia baseava-se na agricultura, sendo os principais itens cultivados o milho, o algodão e o cacau. O milho aí, que a gente consome muito hoje, como
aqui no nosso país é derivado aí principalmente desses povos da América Central. A gente come bastante comida de milho, cuscuz, canjica, pamonha, etc. É derivado dessa região aí, pessoal. E o cacau, né, que chegou a ser utilizado como moeda. Nas atividades artesanais destacaram-se os trabalhos em jade, que é uma pedra preciosa, né? Os tecidos e os cestos. O florescimento do artesanato possibilitou um próspero comércio com os povos vizinhos. Vamos falar agora um pouquinho sobre as ciências lá dos maias e as artes, né? Eles tinham conhecimento bastante avançados, né, para a sua época, de astronomia, de matemática, de arquitetura. Era um povo bastante avançado. E desenvolveram uma escrita que só começou a ser decifrada no final do século XIX, né, de tão desenvolvida e complexa que era. A escrita deles começou a ser decifrada apenas no século XIX em diante. Os ricos sacerdotes idealizaram um sistema de numeração vigesimal que já empregava o zero, a utilização do número zero, e suas noções de astronomia permitiram que eles fizessem um calendário lá de 365 dias, né, igual ao nosso aí, e observassem o céu a partir de pirâmides escalonadas elevadas, né? Tem algumas posições que eles conseguiam ver as constelações, etc., a partir dessas pirâmides que eles construíram aí, a partir dos cálculos matemáticos. Eles construíram grandes templos e palácios que eram adornados com ricos afrescos, né, pinturas. Uma das principais cidades maias era Tikal, cujos palácios e templos em forma de pirâmides se destacavam. No sítio arqueológico de Bonampak, lá onde hoje é o México, fica uma das amostras mais bem conservadas da pintura mural maia. Nessas pinturas preservadas estão representados distintos rituais maias, como a apresentação do herdeiro do trono à corte e o sacrifício dos inimigos vencidos em batalha. Ou seja, nessas pinturas, né, nos muros, eles representavam o tipo de sociedade, o estilo de vida que eles levavam, né, para o pessoal. Era como aquelas pinturas rupestres que a gente viu na aula passada, né? Os nossos antepassados pré-históricos, eles faziam a pintura dos animais nas cavernas, né? O modo de vida que eles levavam. Aquilo com os maias era igual, né? Tem a religião, pessoal, professor. Qual era o tipo de religião lá, como era que eles praticavam a religiosidade deles, como era que funcionava, professor? Os maias, eles eram politeístas, pessoal, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, né, em muitos deuses, não eram em apenas um, como a maioria de nós acredita hoje, né, no Deus único, né, Pai Criador, principalmente na religião cristã, né, que é monoteísta, acredita em um único Deus. Mas lá eles acreditavam em vários deuses, porque eles tinham um maior contato com a natureza, né? E eles acreditavam que os fenômenos naturais eram como deuses. E eles cultuavam, né? Celebravam esses deuses aí. Como vocês podem ver, eu trouxe aqui um exemplo. Essa figura aqui ao lado. Vou explicar aqui melhor para vocês. Entre seus principais deuses estavam Shak, o deus da chuva, veja aí que é um deus ligado a um fenômeno da natureza, que é a chuva, né? Esse outro deus aqui, ó, Seteot, o deus do milho, que é esse daqui ó, que eu trouxe para vocês verem, o deus do milho, e Kukulkan, o deus do vento. Em sua honra fazia os sacrifícios humanos, danças e jogos, entre os quais se destacou o jogo de bola, aí, parecido com o nosso futebol. Com a origem que remonta a 5.000 anos, o jogo de bola dos maias era ao mesmo tempo uma cerimônia religiosa e um espetáculo. Era jogado por duas equipes opostas com uma bola de borracha dura que deveria ser passada por um anel de pedra preso a uma parede em cada lado do campo. Ou seja, o que mudava um pouco aí era só o que a gente pode chamar de barra, né, o gol. Era o que mudava um pouco aí desse futebol deles. Mas era bastante semelhante. Então, no aspecto religioso, pessoal, é isso aí. Os maias, eles eram politeístas e acreditavam em vários deuses que estavam principalmente ligados aos fenômenos
as causas naturais, né? Já que eles eram um povo muito ligado aí com a natureza, né? E tinham suas, digamos assim, eram abastecidos, né? Pelos fenômenos naturais, como a chuva, né? Que ajudava na colheita, do milho, por exemplo. Então eles eram muito ligados aos fenômenos naturais e achavam que eles eram deuses que ajudavam ou não, né? A eles. E o declínio dos maias, como foi que aconteceu? Como vocês sabem, essa região da América, né, América Latina, quase toda foi colonizada pelos espanhóis, né? Apenas o Brasil aí que foi colonizado pelos portugueses, mas a grande parte, o resto da América Latina foi colonizada pelos espanhóis, principalmente pelos espanhóis. Alguns pequenos países pela França, Inglaterra, Holanda, mas a grande maioria foi pela Espanha. Então, quando os espanhóis chegaram lá nos períodos das grandes navegações, no século XVI, né, 1500 em diante, chegaram lá na península de Yucatán, os maias estavam imersos em um período de decadência, eles já estavam em declínio, né? Já estava acabando essa civilização. E a causa principal para o declínio ainda não tá bem desvendada, ninguém sabe qual foi o motivo ao certo, mas há várias hipóteses, né? Como as guerras entre as cidades, aquelas cidades-estados que a gente já viu, as disputas internas pelo poder político, né? As revoltas sociais, principalmente dos camponeses, as invasões de outros povos, esgotamento do solo, seca prolongada, essas são as principais hipóteses, tá ok, pessoal? Bem, pessoal, obrigado por assistir essa videoaula. As atividades seguem naquele mesmo esquema, eu vou mandar o link, que também está aqui na descrição do vídeo aqui no YouTube. Vocês vão responder, eu já recebo automaticamente, vocês não precisam mandar fotografia, etc, que eu já recebo na mesma hora, tá ok? Um forte abraço, até a próxima. Valeu, pessoal.